Olá, meus amigos, hoje vamos falar sobre uma questão que, digamos assim, nos atrapalhou um pouco nessa viagem. E As questões chatas, né? A gente resolveu fazer um vídeo para demonstrar o que foi de ruim que a gente passou na Argentina e no Paraguai, que foi até agora o que a gente vivenciou. A gente, a princípio, já tinha uma certa ideia do que a gente iria passar nesses países da América do Sul. E, para falar a verdade, a gente começou até meio surpreendido, porque a gente não tinha sido parado logo no início, tanto no Paraguai como na Argentina. Mas durante o caminho a gente já teve a constatação de que certas teorias estavam certas, né? A gente vivenciar isso é uma coisa meio difícil, né? E assim, é meio revoltante também, porque a gente sabe que a América Latina é isso aí. Que acontece, muita gente passa por isso e não se toma providência nenhuma, continua a mesma coisa. Pois bem, a gente começou pelo Paraguai, na realidade até na fronteira lá em Pedro Juan Caballero, comprando um eletrônico, que era um power bank, e a gente constatou de que a peça não funcionava direito. Já sentimos logo que a gente ia ser lesado, entendeu? A pessoa, o gerente lá da loja... Foi uma loja até recomendada, né? Isso. Mas finalmente a gente conseguiu fazer a troca. Trocou por outro tipo. A gente queria um que fosse bateria solar. E na verdade depois a gente acabou tendo que optar. Não tinha a única opção, alternativa, né? Só tinha um modelo e a gente tinha que atar ele, porque senão não ia ter dinheiro devolvido. Mas tudo bem. Então a primeira experiência já foi nessa aí. E, bom, a gente atravessou a fronteira, começamos a viagem, tranquilo. Atravessamos, a gente fez questão de botar tudo legal, pra gente não ter problema. A gente entrou com tudo comprado, com triângulo a mais, com carta verde, com tudo, para não ter problema, né? Todos os requisitos que eram obrigatórios a gente realmente atendeu e começamos a viagem assim. Então, pelo Paraguai, no início foi tranquilo. Quando chegamos perto de uma cidade que se chama Taquara, a polícia nos parou, perguntando pelos documentos, mas a princípio era porque um farol não estava funcionando. E de fato realmente aconteceu, e aí eu expliquei que foi um mau contato, e a estrada estava péssima, né? Uma estrada pedajada, estava péssima, em péssimas condições, e no final das contas o policial quis já dar já quis ter a propina dele, só que eu falei que não tinha. A gente sente isso, né, nego? Que eles querem tirar de qualquer forma. Nessa hora ele fez até César fazer o teste do bafômetro. Ele me botou lá no teste, sem me perguntar nada, eu fiz, obviamente não tinha bebido nada e foi embora. Apenas perguntou onde é que a gente iria pernoitar, eu falei, bom, a essa altura, no próximo posto ali do lado, que tinha um posto de gasolina, e onde foi lá que a gente dormiu realmente. Então, agora vale lembrar também que teve um caso que foi até engraçado. No final é até engraçado, que a gente imprimiu a carta verde, que a gente precisa da carta verde para o Mercosul, que é um seguro contra terceiros. A gente imprimiu, em vez de imprimir a carta verde, na agonia, a gente imprimiu o orçamento da carta verde. Na realidade, a carta verde não foi o seguro que a gente tinha contratado, e se foi um orçamento. A gente imprimiu o orçamento que o rapaz mandou. Sem querer. A carta verde estava no arquivo. Isso. E a gente pegou o orçamento e imprimimos. Isso sem prestar atenção. A gente realmente pegou como se fosse o documento original. O documento e imprimimos. Inclusive, porque eles disseram pra gente que não precisava mais ser no papel verde. A gente fez questão de imprimir no papel verde. Só a gente imprimiu o orçamento. E assim com uma data diferente do que a gente tinha contratado. E saímos, passamos pela aduana do Paraguai, ninguém viu isso. A gente entregou, a pessoa olhou e devolveu. Passamos pela aduana da Argentina, por não sei quantos policiais no Paraguai, não sei quantos policiais na Argentina, e ninguém viu nada. A gente saiu, nunca mostramos a carta verde, mostramos o orçamento sempre num papel verde, para você ver que eles não estão nem aí. Deu a entender. Se a gente não tivesse, aí eles iam multar. Mas a gente teve um papel verde. Pois é, deu a entender de que realmente o conteúdo em si não tem importância nenhuma. A gente só descobriu porque a gente achava
que esse seguro era até o dia 24 de março. Aí a gente fez contato, porque não ia dar tempo de sair do país, a gente não ia sair correndo. A gente fez contato com o rapaz que fez o seguro pra gente. Aí ele disse, não, a carta verde de vocês ainda tá valendo. Aí eu olhei, eu falei, não, tá aqui. Aí tiramos a foto e mandamos pra ele. Ele disse, essa daí é o orçamento. Pois não é. a carta verde. O orçamento, o vencimento era no 24 do mês de março. E realmente a carta verde e o seguro contra terceiro realmente ia ser no dia 30. Então nos aliviou bastante, mas ao mesmo tempo a gente viu que as autoridades liam quando a gente entregava, não liam nada, ou seja, olhava, mas não enxergava, entendeu? Né? É isso aí. É isso aí. Aí sim, continuando, teve um fato bem marcante, que foi quando a gente passou por Vila Dolores. Na entrada de Vila Dolores, o policial da Argentina multou o nosso carro. É uma cidade na província de Córdoba, e que essa região já é marcada como policiais corruptos, né? E a gente já teve a primeira constatação, sentimos na pele o que é. Pessoal, estamos aqui na Argentina. Eu estou sendo parado porque as luzes estavam baixas. Já passaram vários carros aqui apagados e a autoridade não para. Carro apagado. E o guarda manda passou no Paraguai, pelo menos a lâmpada estava apagada, né? Sim, aí por causa da trepidação, tinha um motivo. Mas aí na Argentina Na Argentina não, ele disse que estava abaixo. Não estava apagada, literalmente disse que estava apagada. Disse que estava apagada. Tanto que no próprio vídeo dá para ver que eu digo, não está apagada, está acesa. Está acesa. E ele disse, não, está apagada. Eu digo, não, está acesa. Quando desci do carro, mostrei que estava acesa, mas aí ele... aí a multa foi em cima de farol de posição. Não foi nem porque ele não sustentou nem o que ele disse. Pois é. A multa foi por outra coisa. Interessante que a gente encontrou um casal que foi multado pelo mesmo motivo. A multa dele era até maior do que a nossa, na província de Córdoba, pelo mesmo motivo, farol de posição. Ou seja, a província de Córdoba tem um motivo de ter essa fama. É motivo de ter essa fama. Entendeu? A verdade é que a gente sempre fica com o pé atrás. A gente nunca vai com segurança, porque a gente se sente uma presa. Em todos os sentidos. Se sente uma presa, de que alguém vai querer tirar dinheiro do estrangeiro, que não tem como reivindicar direitos. Bom, a multa foi efetuada, a gente mostra isso no vídeo. Então a gente só vai pagar essa multa quando a gente sair da fronteira. Na fronteira, a gente optou por pagar essa multa na fronteira. Porque tinha no próprio ticket tinha uma data informando de até um determinado período a multa ia ser 50% e passado desse período ia ser 100%. Então toda a nossa viagem a gente ficou muito apreensivo, não sabia se continuava, se saía do país logo, se desistia de toda essa viagem. Foi. Bom, só estragou um pouco a nossa alegria. Abalou porque a situação foi tensa, eu fiquei chateado. É revoltante, né? Porque você vem conhecer um país, você vem gastar seu dinheiro nesse país, você vem com toda a felicidade de estar num lugar diferente e você é recebido desse jeito e as autoridades não fazem nada. Pelo contrário, você se sente vítima de quem devia lhe proteger. Você se sente literalmente uma presa. Bom, continuando... Vão querer tirar dinheiro de você. Isso aconteceu quando a gente comprou frutas, né? Sim. Que a gente foi lesado. Uma menina vendeu a gente ovos. Ela vendeu a dúzia do ovo e ainda pesou o caixa e tudo. Depois é que eu vi, depois é que eu percebi. Aí eu não tinha como voltar, não dava mais, porque a gente já tinha saído. A gente já estava conversando, uma conversa legal e tal. E nessa conversa a pessoa se aproveitou e pesou os ovos também. A gente... Além de cobrar o preço da dúzia, ainda pesou os ovos, né? E assim aconteceu em outras coisas também, que você se sente... uma vítima. Você sempre se sente uma vítima. Então, alguém vai tirar dinheiro de você. Então, continuando essa nossa aventura, outra surpresa que a gente realmente não esperava é uma tal de fiscalização sanitária. Terrível. Na entrada da província de Mendoza. São Juan e Mendoza. 2 quilômetros só de diferença de uma para outra, sendo que a gente não ia para a província de São Juan. Não tinha como você ir para de Mendoza sem passar pela de São Juan. Fiscalização essa de que você não pode passar com alimentos com caroço
frutas, verduras, enfim. Apenas você chega no posto lá e pergunta, você tem fruta, tem verdura? Se você disser não, ninguém vai olhar, ninguém vai entrar no seu carro. Assim, a gente não quis assim, arriscar e falamos assim, temos fruta, tanto que a gente fez uma salada ali improvisada no meio da rua, para não jogar as comidas fora, para não jogar as frutas fora. É revoltante você acabar jogando comida fora. Eu não gosto. E o pior, a gente tem que pagar. O que dá impressão para mim não é uma fiscalização sanitária, sim, é mais um pedágio que você tem que pagar. Caro, não foi barato. Pois é. E por nada, porque assim, você não teve uma estrada, porque os pedágios que a gente paga, você paga por uma estrada boa. Ali não tinha nem estrada boa, não. Você teve que pagar. Para entrar na província, você teve que pagar. Acabou. Agora, só um detalhe, né? O negócio do caminho das estradas da polícia. Quando a gente estava tudo vindo do Paraguai como da Argentina, todo esse trajeto, a gente via cada carro, que eu falava assim, como é que esse carro passa na fiscalização? E só relembrando, no dia que fomos multados, o vídeo mostra, quando eu cheguei pro guarda e falava assim, olha, por favor, tava vindo carros com faróis apagados. A gente filmou, eu filmei, você filmou, carros com faróis apagados, carros sem faróis. Então isso realmente me provou de que realmente a corrupção está institucionalizada. Chega até a gaguejar agora. Eles querem uma vítima para tirar dinheiro, né? E tanto no Paraguai foi a mesma coisa. Quando realmente eu fui parado, tinha um caminhão atrás de mim com a caçamba toda torta, quase caindo a carga, e esse caminhão a gente depois pegou ele lá na frente, quando a gente saiu da fiscalização do Blitz. Então a gente tem um vídeo mostrando, tipo assim, um carro também passando na direita, motocicleta assim, o pessoal sem capacete, e o que importa para as polícias desses países é o estrangeiro, é pegar o estrangeiro. Que não tem como reivindicar nada. Pois é, mas voltando ao assunto aí, da fiscalização sanitária, a gente vai de 2 quilômetros, a gente tem que pagar 2 fiscalizações. E a segunda foi, nem fiscalização teve. Pois é. Que só o cara... foi na conversa mesmo. Pois é. A gente não tem fruta, então pronto, acabou. Pode passar, desde que você pague. E pagamos, quer dizer, em 2 quilômetros pagamos quase 4 mil pesos nessa brincadeira. E... outra coisa, falando em cobrança. O tipo de cobrança nos pedágios da Argentina é assim: quem tem um carro com rodado duplo, a gente já sabe que tem uma cobrança dobrada. Mas não só isso, que às vezes você pode ter um caminhão com um rodado simples e simplesmente você tem que pagar pelo volume, né? Pela altura dele, tanto que quando você paga por um rodado duplo ou pela altura do carro, porque acho que, se não me engano, até 2,80 metros você paga um pedágio simples, né, de um veículo, e acima disso você já paga dobrado, como no nosso caso. Se o carro da gente tivesse um rodado simples, pagaria pela altura. Pela altura. Então a gente não escapa nisso aí. Um ou outro. Tem uma outra situação que num posto de gasolina IPF, perto de Mendonça, a gente foi completar o gás e a gente fechou por um preço de 3 mil pesos por quilo. E quando a gente estava fazendo já toda essa transferência, apareceu um cliente. Caminhoneiro, né? Um caminhoneiro, sim. Um caminhoneiro argentino. E perguntou a ele o preço, né, do quilo do gás. Só que ele perguntou, como ele perguntou em espanhol, achou que a gente não ia entender. Pois é, aí ele deu o preço de 2.500. Aí na hora eu fiquei, poxa vida, a gente está sendo passado para trás. Aí comentaram com o nosso amigo Fabrício, né, que ele também estava fazendo esse complemento. E aí eu falei, poxa vida, a gente está sendo passado para trás, aí como é que a gente vai fazer? A gente vai argumentar isso? Aí, para não criar um certo atrito, eu falei, a gente pode fazer por um preço 2.500, que é o que a gente tinha ouvido, né? Ele falou, não pode, porque o preço é 3.000 e tal. Eu falei, então baixa mais um pouco, porque a gente vai ter 2 botijões de gás aqui. Eu não falei para ele, tipo assim, que ele tinha falado pro cliente lá, argentino. Você ouviu e entendeu, né? Pois é. Então ele falou, não, o mínimo que eu posso fazer é 2.800, ou seja, a gente, tudo bem, baixou de 3.000 para 2.800, mas a sensação de ter sido passado para trás é horrível também. Então a gente fica sempre apreensivo. E aquela coisa, você está num país do outro, como é que você vai procurar confusão? Pois é. Tem. Tanto que
Eu comecei a falar, não, faça por 2.500, ele falou, olha, o meu preço é esse, se quiser assim, se não quiser não faço nada, não faço transferência nenhuma, aí vocês ficam com o bujão vazio. Aí, infelizmente, a gente teve que aceitar. Eu acho que ele não era nem um dono, né? Não. Era um rapazinho, era um funcionário. Era um funcionário. Mas você vê que você fica sem voz nenhuma, sem respaldo nenhum, e é mais um episódio, assim, negativo dessa teve passagem. Outra também, que a gente foi numa vinícola, porque a gente encontrou um rapaz que a gente fez amizade, ele tem uma fábrica de alfajores. E aí ele indicou pra gente uma vinícola, porque todas as vinícolas são caras e pagas. Aí ele indicou pra gente, não, vai lá, o povo é gente boa. Aí nós fomos. Quando nós chegamos, saiu um rapaz e aí disse até que conhecia o Brasil, tudo. E aí a gente explicou para ele que a gente tinha uma página, que a gente só queria fazer uma matéria, que a gente não queria usufruir de vinho, de comida, de nada disso não, a gente só queria fazer uma matéria. Ele chegou e entrou, disse que ia perguntar a uma moça lá dentro, que a gerente, que ele ia perguntar. E deixou a gente esperando mais de meia hora, e a gente esperando, aí nós compreendemos que ele não ia sair para dar resposta a gente. Nós achamos uma falta de educação muito grande, uma falta de respeito muito grande. A gente não queria que ele fizesse nada além de chegar e dizer, a gente não vai poder fazer isso, a gente não faz, a gente cobra. E ele disse logo no início que a visita, a princípio, seria 12.400 pesos por pessoa, direito a um copo de vinho. Aí eu argumentei, eu falei, a gente não quer nada de bebida, a gente só quer fazer uma visita e nada mais. Só quer filmar, mostrar como é a vinícola de Mendoza. Aí o que acontece? Quando a gente estava esperando, chegou uma outra funcionária. Sim, que ela inclusive falou assim, eu queria fazer o que vocês estão fazendo, viajar de motorhome. E na hora que abriu o portão, a gente viu esse cidadão conversando com essa suposta pessoa que ele iria conversar, ali na frente do pátio, tranquilamente conversando, como se nada estivesse acontecendo. Aí eu falei, se a gente não estivesse lá fora, eu achei uma falta de respeito muito grande ao cliente, né? Porque assim, se ele saísse e dissesse pra gente, não vai dar, eu não sei se a gente poderia ir embora, como também poderia dizer, então a gente vai fazer. Isso. Então, um possível cliente, então uma propaganda positiva que a gente ia fazer, agora virou uma propaganda negativa dessa vinícola, né? Ou seja, a explicação de tudo isso, a gente vê que por pequenas coisas, as pessoas não sabem vender, não sabem se promover. Só quer ganhar dinheiro. Só quer ganhar dinheiro e não sabe ganhar dinheiro, esse é o fato. E não foi uma nem duas pessoas, a gente já falou vários fatos aqui de pessoas que tentaram enganar a gente. Exato. Sim, aí depois combinou tudo isso com um arrombamento que teve no nosso carro, lá na província, lá em Mendoza. Nós estávamos no carro, eu e César, era 10 horas da manhã. Mais uma vez eu digo, nós temos o maior critério para parar o carro. A gente não para em qualquer lugar, a gente sempre está fazendo sempre a coisa interpelando, né, os pontos de parada. Olhando para ver qual é o melhor. Tanto que esse lugar, Praça São Martim, é bem referenciado pelos viajantes de motorhome. Não, e o pior é que não foi nem assim de madrugada, num lugar ermo, não foi. Não, foi na frente. Foi 10 horas da manhã. Praticamente estava tendo uma festa lá. Sim. Muita gente, tinha muita gente. A gente estava perto de um posto da polícia. Era o que, assim, uns 50 metros, era, nego? Isso. Do posto da polícia, não coibiu o ladrão, ele veio, entrou no carro, estava aqui dentro, a gente ia sair, a gente queria filmar até essa festa, que é uma festa grande, tem uns carros alegóricos com as rainhas de cada vinhedo, entendeu? É um negócio interessante, a gente ia filmar, só que quando a gente está aqui dentro do carro, a gente ouviu um baque. Isso 10 horas da manhã, em pleno... Muita gente na praça, é um jardim, é um grande jardim, para falar a verdade. Não é cercado, então qualquer um pode ter acesso a qualquer momento. O gramado a gente não gosta, né, de sentar no gramado. Inclusive tinha uma família lá que tinha umas 20 pessoas. Exato. Só que eu acho que o que aconteceu, tanto a polícia como as pessoas estavam voltadas para a festa que estava acontecendo. Então todo mundo estava voltado para o que estava perto. Né? O acontecimento estava bem perto. Uma outra coisa, o nosso carro, a cabine não tem ligação com a nossa casa, então toda vez que a gente
quer ver a cabine, a gente tem que sair pelo lado de trás, a gente depois olhar sai. as câmeras. Nós Olhar as temos câmeras. câmera de segurança, só que o que aconteceu? Uns dias antes, o monitor que não parou de funcionar, a gente não estava vendo nada, Mas ela estava gerando mas imagem. estava filmando. Estava filmando. Tem um detalhe, só um minutinho. A gente tem uma cortina no para-brisa que cobre fecha todo o para... tudo. Fecha. Então, de fora você não vê nada de dentro da que cabine. tá dentro. Certo? Ele ficou ali escondido, mas primeiro ele arrombou e saiu. Aí, como ele viu que não saiu ninguém nessa hora, ele voltou, fingiu que estava fazendo xixi aqui no lado As do imagens carro, estão mostrando isso. E aí ele entrou. Nessa hora que ele entrou, que ele deu o baque na porta, César saiu. Sim, porque, deixa eu contar. O primeiro empurrão, digamos assim, do carro, eu desci e foi do lado do motorista. Como falei, a cortina impedia da outra porta do passageiro de eu ver se tinha alguma coisa assim, estranha e violada, entendeu? Então eu só me limitei de chegar até a porta do motorista. O que acontece? Nesse momento eu vi um carro bem encostado na frente do nosso carro, e quando eu pensei que esse baque que a gente sentiu, que tivesse sido o carro da frente que tinha batido e o pessoal deixou lá parado, tanto que não tinha ninguém dentro do carro. E tinha um pneu furado. Então eu achei, bom, o carro deve ter batido, o pessoal deixou aí, eu então retornei para o carro, tá? Entrei aqui na nossa casa de novo e fechamos a porta. Como as câmeras a gente não estava sabendo, não estava vendo as imagens, então tudo estava sendo tipo assim na base do Vou verificar pessoalmente. Né? Então, na segunda vez que eu estava descendo, chegou um rapaz com uma picape cinza, os vídeos estão mostrando aí, dizendo que conhecia Salvador. Enfim, a conversa começou nesse tom e a gente ficou conversando aqui atrás. Que impediu você de ir para frente. Pois é, nessa segunda vez que eu estava descendo, eu ia pelo lado do carona, pela porta do carona. E se esse rapaz não tivesse chegado aí nesse momento, seguramente ia acontecer uma tragédia. E é por isso que a gente acha que todas essas coisas, por isso que a gente tem certeza que todas essas coisas a gente foi protegido por Deus. A primeira vez o monitor não estava funcionando. Então, se estivesse funcionando, a gente ia ver e o negócio não ia já ia direto lá na questão. Na questão. A segunda vez foi o carro que parou na frente. Interessante que esse carro parou muito adiante. Depois ele foi dando ré e parou aqui junto da gente. Ele não bateu. Não foi ele que bateu. A pancada não foi dele. Então esse carro ficou perto da gente. Então quando o carro chegou perto da gente, a gente achou que tinha sido o carro. Então César ficou tranquilo em não verificar outras coisas. Se esse carro não estivesse ali, César ia olhar o resto do carro. A terceira bênção de Deus foi que na hora que César foi saindo, o rapaz chegou na mesma hora. Foi um anjo que Deus mandou para poder César não ir para lá para frente. E aí vocês vão notar na câmera que enquanto César conversa com esse rapaz, o ladrão foi saindo. Isso era 10 horas da manhã, a praça cheia, polícia por perto. A gente tem palavras. A gente editou os vídeos, tá? Pode ser a imagem está um pouco, não pode estar muito nítida, mas a gente vê que, por exemplo, se o vídeo não tivesse sido editado, a gente, na hora que a gente conseguiu visualizar as cenas, o ladrão ficou mais ou menos 20 minutos dentro da cabine, ou seja, todo o tempo que eu estava conversando com esse rapaz aqui atrás, o ladrão ficou dentro da cabine, sendo protegido por essa cortina que a gente coloca, ou seja, ele estava dentro da cabine escondido, ou seja, se não tivesse sido esse rapaz e as outras situações que Maria citou agora, e tivesse visto as câmeras desde o início, eu com certeza já teria saído na primeira vez e já teria tido uma luta corporal. Tanto que quando a gente conseguiu visualizar, isso foi depois de todas as situações, já fazendo a denúncia com a polícia, tanto que eu dizia, poxa, eu não estou tendo acesso ao monitor. Eu tinha pedido até na polícia próximo de me emprestar um monitor para visualizar as câmeras.
E aí depois que esse homem foi embora, que a gente foi atrás da polícia para fazer a queixa, eu mexendo aqui atrás, a câmera ligou novamente. Ligou novamente. Ou seja, depois que tudo tinha tinha acontecido. Depois que livrou você de alguma coisa, livrou a gente, porque a gente não sabe o que ia acontecer, né? Bom, de repente esse homem tá armado, ou faz alguma coisa, você faz alguma coisa. Pois é, eu podia fazer alguma coisa, enfim. Então a gente nunca sabe. Uma outra coisa, esse rapaz que apareceu para conversar comigo, com a gente aqui, ele disse que conhecia Salvador, enfim, ficou muito tempo em Salvador, mas assim, o que mais... muito simpática, né? O que mais, assim, me deixa mais, assim, curioso, você pode até pensar que ele podia estar de conchavo com ladrão, mas não estava, não. Era uma pessoa decente. O que acontece eu não consegui pegar o contato dele. Na hora que ele me deu o telefone, um número, um algarismo não estava encaixando. E a gente tentou várias vezes entrar em contato com ele lá em Mendonça. Ele se dispôs plenamente para ajudar a gente. Queria voltar, ter contato com a gente, porque ele gostava muito de Salvador, que ele morou em Salvador, que ele queria, porque queria conversar com a gente, enfim. Agora, esse contato. Ele não sabe do furo, ele não sabe do arrombamento, porque ele foi embora. A gente teve que sair de lá. Pois é. Porque o carro estava arrombado, a gente ficou perto da polícia, a polícia botou a gente junto deles para poder a gente ficar num lugar mais seguro, porque o carro não tinha tranca. Eu tive que fazer um trabalho depois. Enfim, a gente passou uns 2 ou 3 dias literalmente na área da polícia ali, perto do órgão da polícia. Enfim, mas assim... Não conseguimos mais o contato desse rapaz. A gente cedeu as imagens para a polícia turística, fizemos toda a denúncia, mas a gente sabe que... levou algumas coisas da gente, mas... Isso. Levou... Nada que a gente não possa recuperar, né? Agora, o sentimento de ter sido roubado... Suas coisas remexidas. Eu vou lhe dizer... Dá um frio assim na gente. Até hoje, quando vejo os vídeos, realmente não é legal. Não deixa conforto nenhum com a gente, com entendeu? Certeza. É uma experiência ruim, né? Deu vontade de desistir. A gente quase que vai embora. Juntado com a multa e essa situação, num prazo de tempo curto, realmente a gente ficou muito abalado. Eu já queria desistir da viagem, já queria voltar ao Brasil, mas aí depois a gente ponderando, falamos assim, vamos continuar aí, porque a vida é assim. Tem uma coisa aqui na Argentina que é assim, para você ver qualquer atração relevante, você tem que andar muitos quilômetros. E a gente tinha feito muitos quilômetros, muitos quilômetros, é coisa de mais de 1000 quilômetros, sem ver nada. Então a gente tinha feito isso tudo, a gente chegava aqui em Mendonça, que é a porta de entrada assim para a cordilheira, a gente não ia ver mais nada, não tinha como, né? A gente ia se sentir fracassado mais ainda. Porque a gente encontrou uma família muito boa, que ajudou a gente, que estendeu a mão e que mostrou que assim, a humanidade ainda vale a pena, né? São 2 irmãos que são de Mendonça. Cada um com sua família. Isso. E que acolheram a gente. Eles foram nos apresentados através de outro casal amigo nosso de Santa Catarina, Brasil. Flávio e Cirlei. E muito obrigado, inclusive, mais uma vez, a vocês. E nos apresentaram esses 2 irmãos, Ismael e Javier, e que nos receberam na casa deles, nos estenderam a mão, inclusive me deixaram refazer a peça, a trava do carro. Eu tive que fazer uma improvisação de colocar uma trava extra nessa porta que foi arrombada. A gente no quintal deles. Deixaram a gente no quintal, sempre à vontade, e tipo assim, deixamos uma porta aberta lá, eles sempre entram em contato com a gente, ou seja... Fizemos amizade mesmo, né? Vamos dizer assim que a gente tem esse lado reconhecedor de conhecer essas pessoas e mais outras pessoas que a gente encontrou em outro lugar também, em Devoto, que a gente já mencionou isso no vídeo. E, enfim, o mundo é feito assim, de pessoas. A gente não pode dizer que uma nação é melhor do que a outra. Sim, mas a gente também encontrou lá em Devoto pessoas maravilhosas, isso, né? A gente fala inclusive sobre essas pessoas em outro vídeo. Mas assim, mas ao mesmo tempo eu quero falar uma coisa, que o brasileiro,
de uma forma geral, é muito receptivo. E a gente, quando sai do nosso país, a gente sente essa diferença. Que o brasileiro é muito mais dado com as pessoas que vêm de fora. Solícito, muito mais acolhedor, solícito, né? exato. E isso faz uma grande diferença. E conversando com outras pessoas, Inclusive caminhoneiros, né, que Caminhoneiros, conhecem inclusive. bastante esses países do Chile, Isso. Bolívia. a gente constatou esse nosso ponto de vista. Olá pessoal, estamos aqui no posto IPF, é uma grande cadeia de postos aqui na Argentina. Estamos aqui com o nosso amigo Renato, é um caminhoneiro do Rio Grande do Sul. Isso, da cidade de Uruguaiana. Então a gente está conversando aqui sobre diferenças entre Argentina, Chile, Brasil. E a gente quer falar sobre um pouco essa diferença. E o Renato, que tem muita experiência nesses países, vai falar um pouco sobre isso aí. Vamos lá falar. O que é que você acha desse nosso Brasil comparado com esses países que a gente Olha, está visitando? na verdade, não por ser brasileiro, mas não existe lugar mais lindo, mais bonito do que o Brasil. Nós, no caso, viajamos para cá porque é o nosso trabalho, né? Claro. Mas se nós pudéssemos escolher, com certeza viajaria só no Brasil, né? A gente estava comentando que a gente, para ver alguma coisa de bonito nesse país, a gente tem que andar no mínimo uns 2.000 quilômetros. Bastante quilometragem, principalmente pro lado do deserto, né? Claro. São poucas coisas, só terra, não vê vegetação, animais muito pouco, Claro. mas Então as belezas mais assim, conhecidas são próximas aqui dos Andes. e os Andes, da cordilheira aqui. Fora disso aí, Fora disso é um deserto normal, uma estrada sem muito recurso, com poucas casas, tem pouco recurso, né? Deserto é muito complicado, né? então a gente vê, quando a gente vê a vida das pessoas falando sobre as belezas que tem por aqui, na realidade se concentram todas nos Andes. Um pouco nos Andes, alguma outra em algum outro lugar, né? Mas assim, tem paisagens bonitas, a gente tem que concordar, né? Sim. Mas são pontos muito longe um do outro, né? Até chegar a um outro ponto turístico, digamos assim, né? Tem algumas cidadezinhas que é visitada por turistas, do lado do norte, São Pedro do Atacama, Susques, que já é quase a divisa com Bolívia, Claro. Lipã, enfim, Passo de Jama, que é a fronteira da Argentina com o Chile, né? Sim. Tem paisagens bonitas, mas eu ainda fico com o Brasil aí. O Brasil, do meu ponto de vista, ele é muito heterogêneo. Tem Sim. a beleza de todos os tipos, clima de todos os tipos, Exatamente. raça de todos os tipos, Exatamente. vegetação, Nossa, comida. verde, comida, aqui pode notar que Tudo é abundância. difícil, tem certos lugares que não vê vegetação nenhuma, né? Eu estava conversando com um colega seu, ele é chileno, ele disse assim que realmente o Brasil é muito mais bonito. É muito mais bonito, verdade, exatamente. Até no país dele, então, vamos dizer assim. Exatamente. E eu acho que os pontos de apoio para vocês que realmente trabalham na estrada são muito mais, como se diz, são muito mais organizados no Brasil do que aqui. Com certeza, começa até pelas estações, pelos postos de combustível, né? Não sei se o senhor notou que no posto de combustível parece que eles não fazem a mínima questão de ele abastecer, eles não lavam o seu para-brisa, não fazem nada, né? A gente, para tirar uma informação, a gente sua muito. A gente precisa se esmerar um pouco no português, porque eles não chegam até você. Não chegam. Pra te entender. E dificilmente te estende a mão. É raro. Sim. Algum que outro sim te estende a mão, mas são raros os casos. A nossa impressão foi o seguinte: a gente a primeira vez está aqui e tudo que a gente precisa, parece que a gente tem que estar muito atento para não ser lesado. Não sei se essa é a impressão minha. Não, isso é fato. Não é impressão sua, não. Aqui tudo funciona abaixo de dinheiro, desde a polícia, Sim. Qualquer erro, qualquer coisa, eles já vê que a placa é de estrangeiro, a tendência sempre é tirar dinheiro. A polícia é muito corrupta. Nós tivemos uma situação na província de Córdoba e quando esse vídeo vai entrar no ar, esse nosso episódio já vai estar. Claro. Então a gente teve uma experiência péssima, frustrante. Sim. Que realmente a policial praticamente ela se aproveitou. Com certeza. Pelo fato de ser estrangeiro. Com certeza, e é isso que normalmente acontece. O fato de ser estrangeiro facilita muito para eles. Às vezes a pessoa não fala bem o espanhol, já para eles já é um motivo suficiente. Exatamente. Às vezes por também não conhecer um pouco das leis deles, mais ainda ajuda eles, né? Eu tive a impressão, por exemplo, em algumas situações, de você pagar por alguma coisa
E a pessoa poderia te informar, olha, isso aqui tá caro, se eu quiser, Claro. com algum preço mais barato, eu vou te levar para um lugar mais barato. Eles não fazem isso. Eles ocultam essa Aqui, informação. cortesia não existe cortesia. Não. Mão Não. estendida para alguém é difícil. E agora eu posso entender quando a gente não vai ao Brasil, as coisas maravilhosas que ele encontra, Tudo. as pessoas que As realmente pessoas, estendem as mãos No pra modo ele. geral, o povo brasileiro é mais cordial que o argentino. Claro, a gente teve, assim, uma felicidade de conhecer algumas pessoas boas, sabe? Sim, Aqui, sim, a com gente- certeza. A gente teve até realmente esse apoio. Mas assim, numa linha geral, é muito difícil você encontrar uma conclusão, Com certeza, uma pessoa amiga. com certeza. Eu Viu acho só o que que aconteceu agora? O senhor encostou aí, nós já se Pois é. comunicamos. O argentino não. Não, Ele fala rápido, ele e é muito te fechado. exclui, ele te exclui nessas horas, enfim. E é muito fechado. Então, É. viva o Brasil. Mas tá bom, viva o Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos e boa matéria pra vocês. Obrigado. E mais uma vez, a gente também fala da comida do Brasil, as belezas que Belezas tem. naturais, né? Enfim, o nosso país é para ser, Bom, porque ser valorizado. inclusive do Brasil sai mais o ruim, né? Isso. A televisão mostra mais o ruim. O bom do povo brasileiro mesmo, o povo trabalhador, o povo honesto, bom. E a gente pode dizer isso Não mostra. com toda certeza, porque a gente tem vivência de norte a sul desse nosso Brasil. A gente tem conhecido muitas pessoas boas, independente do estado. Cada um com sua característica, mas na forma geral o brasileiro é muito receptivo. E a gente está sentindo isso aqui fora. E é isso. Então, Mas é isso aí, a nossa experiência, Essa é a nossa experiência. ruim que a gente teve na Argentina. Mas tem coisa muito boa por aí que a gente também viveu e que nós vamos mostrar para vocês nos próximos vídeos. Acompanhe a gente que tem coisas lindas. Então, muito obrigado mais uma vez e curta, compartilhe a nossa ideia, porque com certeza Comente vai, também, né? comente também, porque com certeza vai ajudar outras pessoas também enfim, a não terem o mesmo problema da gente e poder ter um pouco mais de alívio, digamos assim.